Muito bem, estamos de volta para a lição de número 2 do curso de Hermenêutica Bíblica 1, no ciclo 2 da nossa Escola Bíblica e a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, ETAD. Nós falamos na lição 1 de algumas abordagens à Bíblia. Vamos agora falar de abordagens ao estudo da Bíblia. O estudo da Bíblia. Na primeira lição, tivemos uma visão geral de vários tópicos que serão tratados agora nesse material. Verificamos que a Bíblia é um livro revelado, sendo a Bíblia a palavra de Deus, deve ser estudada com mais do que de uma diligência comum. Toda a nossa vida cristã e a nossa fé depende de uma clara compreensão da Bíblia. Nessa lição, lidaremos mais particularmente com o processo de aprendizado e com a técnica básica de se fazer perguntas eficazes ao texto bíblico. Esta é uma habilidade útil, principalmente para quem lidera grupos de estudo bíblico. Ao longo dessas lições, é preciso ter em mente os dois principais propósitos pelos quais estudamos a palavra de Deus. Primeiro, para o nosso conhecimento e crescimento, e podemos dizer amadurecimento pessoal, para sermos capazes de partilhar também com os outros as coisas espirituais. Nessa lição, nós vamos abordar 4 textos. Primeiro, falaremos da preparação pessoal. Segundo, a necessidade do estudo metódico. Texto 3, abordaremos passos básicos no estudo da Bíblia. E o texto 4, falaremos de técnicas de perguntas e de respostas. Vamos então começar com o texto 1, a preparação pessoal. A primeira qualificação para o estudo da Bíblia é a compreensão espiritual. Descobrimos isso em 1 Coríntios 2,14. Conforme falamos na lição 1, a palavra Deus não é um livro morto, mas sim um livro vivo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Nosso Deus está vivo, e o mesmo Espírito Santo que transmitiu a mensagem bíblica centenas de anos atrás, fala hoje, através da sua palavra. Jesus Cristo dá o Espírito Santo a cada um que o recebe como Salvador e Senhor. A segunda qualificação para o estudo da Bíblia é o caráter espiritual. Portanto, a pessoa que estuda a Bíblia deve estar no Espírito, deve ser a pessoa espiritual que vive em obediência a Deus e em perfeita comunhão com o Senhor vivo. Esse tipo de vida é marcado por uma profunda reverência, por uma sensibilidade do Espírito de Deus, por mansidão, por humildade, por paciência e fé. A pronta confissão dos pecados mantém-nos em comunhão com Jesus Cristo. A desobediência à luz espiritual resulta na perda de luz e de comunhão, que é substituída por trevas. Jesus afirmou que os seus amigos são aqueles que obedecem à sua palavra. João 15:14, vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. O estudo dos fatos requer uma mente atenta, alerta, disposição em concentrar. Devemos ter zelo e um desejo ardente de estudar a palavra de Deus. Estudar por ser tedioso. Sim, consome tempo. É trabalhoso. A menos que você se dedique a pensar profundamente nessas coisas,
o Espírito Santo não poderá revelar a sua verdade. Diz um sábio das Escrituras que a Bíblia não foi escrita para o homem preguiçoso. O homem precisa se dedicar para encontrar as pedras preciosas que nela estão. Na lição 1, vimos a importância de se extrair a verdade de uma passagem das Escrituras, em vez de trazer sobre ela noções pré-concebidas. O estudo da Bíblia requer honestidade, requer uma mente aberta. Devemos deixar a Bíblia falar por si mesma e não tentar dizer o que a Bíblia quer que nós falemos. As ferramentas para o estudo das Escrituras são bem simples: lápis, papel, nossa Bíblia, nossos olhos e tempo. Isso é tudo o que precisamos. É importante também termos um período livre de distrações. Se possível, estejamos a sós com o Espírito Santo e a palavra de Deus quando a estudamos. Caro aluno, se você permanecer em oração enquanto estuda a palavra do Senhor, será muito abençoado. O Senhor tem muito a lhe contar e Ele vai lhe contar através da oração. Assinale a alternativa correta. 2.1. Leia Marcos 4, 24 e 25. Segundo esse texto, o tipo de homem a quem Deus dará mais é aquele que, letra B, tem muito, ao que muito tem, ser-lhe-á dado. 2.2. Para o estudo bíblico, você vai precisar aqui se dedicar de um grande acervo de livros e mapas, está na igreja, de ferramentas muito simples. Letra D, ferramentas muito simples, não é? Claro que livros e mapas ajudam, mas a verdade é que você precisa de um caderno, lápis e bom tempo. 2.3. Na lista a seguir, marque os atributos encontrados em uma pessoa que possui caráter espiritual. Bom, aqui é a letra A, obediência. Letra D, comunhão. Letra E, reverência. Letra G, sensibilidade do Espírito de Deus. Letra I, mansidão. Letra J, humildade. Letra K, paciência. Letra M, fé. Essas são as qualidades daquele que estuda a Bíblia. Vamos ao texto 2, a necessidade do estudo metódico. A maioria dos cristãos aborda a Bíblia de modo aleatório. As coisas que as pessoas mais comumente acreditam e compartilham sobre a palavra de Deus são aquelas que eles ouviram em pregações, em conversas com os outros, ou que talvez tenha lido em livros sobre a Bíblia. O estudo para a maioria das pessoas é que já o tentaram consiste apenas em uma pequena leitura na palavra. Geralmente as mesmas passagens são lidas diversas vezes. As pessoas hesitam em aventurar-se fora daquelas passagens familiares e avançar para novos territórios. Infelizmente, muitos cristãos passam a vida inteira simplesmente trancados numa pequena porção da Bíblia, que consideram mais fácil que o restante. Elas perdem a maior parte dos tesouros que o Espírito Santo deseja compartilhar. Mas as coisas não têm que ser assim. Pessoas comuns podem estudar a Bíblia metodicamente. Método é um modo de fazer as coisas ordenadamente. É um procedimento seguindo passo a passo, calculado para levar a uma conclusão. O método não nos impede de usar as próprias ideias, mas serve sim como uma estrutura
para guiar o nosso estudo. Estudar metodicamente dá-nos um plano de ação que foca os nossos esforços em nossa meta. Pode o Espírito Santo usar um estudo metódico? Ele certamente pode e certamente usa. À medida que estudarmos um método sintético, depararmos com termos, ideias que talvez lhe pareçam novas, veremos alguns passos a serem seguidos em nosso estudo. São guias para extrairmos a verdade das Escrituras. A iluminação do Espírito Santo sobre a verdade pode ser comparada à ação do sol e da chuva, que produzem as colheitas do fazendeiro a partir de uma semente viva. Assim como o trabalho metódico do fazendeiro, plantar, carpinar, colher e auxilia a ação aqui do sol, né? Conforme o sol vem, nós vemos a ação do sol e da chuva para a produção das colheitas. De igual modo, nosso estudo metódico ajuda-nos a receber verdades reveladas através do Espírito Santo. Vamos ainda aos exercícios desse texto 2. Assinale as afirmações que melhor descreve o estudo metódico. Bom, aqui a letra A, maneira ordenada de estudar. B, tipo de estudo onde os esforços são concentrados a fim de atingir determinada meta, certo? Estudo de passagem de textos familiares, não é esse. A e B estão certas. Tipo de estudo casual, que aborda os textos aleatoriamente, D também não é. Procedimento que leva a uma conclusão, letra A. Então, aqui o certo é A, B e E. Vamos ao texto 3, passos básicos no estudo da Bíblia. Há alguns passos utilizados no estudo da Bíblia, que são básicos a todo aprendizado. Trata-se aqui de procedimentos úteis em todos os métodos de estudo. São eles: observar, interpretar, resumir, avaliar, aplicar e correlacionar. Vejamos esses passos e escreva a fim de memorizá-los. Nessa sessão da lição, definiremos esses 6 passos básicos: observar, interpretar, resumir, avaliar, aplicar e correlacionar. Resposta, explicá-los mais detalhadamente, mostraremos como eles funcionam em estudo real das Escrituras. Dos 6 procedimentos mencionados, os 2 primeiros são cruciais, isto é, de grande importância. Se seguirmos bem os 2 primeiros passos, que é observar e interpretar, os demais transcorrerão sozinhos, facilmente. Por essa razão, nós vamos estudar mais enfaticamente os 2 primeiros. Quando começarmos a aplicar esses 2 passos às Escrituras, lembre-se que haverá algumas coincidências. Por exemplo, aplicação e correlação acham-se intimamente relacionadas e às vezes combinadas até mesmo num único passo. Entretanto, vamos tomá-los separadamente em prol de um entendimento mais claro. Vamos então ao primeiro passo: observação. Observação significa simplesmente perguntar a si mesmo o que dizem as Escrituras. Rudyard Kipling escreveu o seguinte verso: eu tenho 6 serventes fiéis que me ensinaram tudo o que eu sei. Seus nomes são o que, onde, quando, como, porquê, a quem. Ora, se aplicarmos essas 6 perguntas às Escrituras, encontraremos o que procuramos, fatos. Careceremos de resposta para o que, onde, quando, como, porquê,
e quem. Miles Coverdale foi um grande estudioso da palavra e tradutor da primeira Bíblia em inglês, 1535. Eis o seu comentário sobre o estudo das Escrituras. Ser-lhe-á muito útil a compreensão das Escrituras, se você assinalar e anotar não somente o que é falado ou escrito, mas também a quem, com quais palavras, em que ocasião, aonde e com que intenção e em que circunstâncias, o que se passa antes e o que se segue. Bem, se nós olharmos isto, é uma simples observação. Não estamos interpretando ao fazer tais observação. A interpretação é o segundo passo no aprendizado. Na primeira leitura de uma passagem bíblica, devemos observar para ver o que dizem as Escrituras. Faremos à Bíblia as perguntas factuais, que serão tratadas ainda na última sessão desta lição. Essa é a base do estudo bíblico. Dessa forma, iremos descobrir detalhes. Às vezes, é tedioso. É necessário também disciplina para simplesmente observar e não fazer juízo interpretativo, até que tenhamos em mão todos os fatos. Tal procedimento pode às vezes até se tornar um tanto enfadonho, porque ansiamos ir logo para a interpretação. Havendo observado cuidadosamente, temos um corpo de fatos com o qual trabalhar. Conhecemos nomes, lugares, circunstâncias, razões e sabemos por que as coisas foram ditas ou feitas. Quando houvermos observado, então perguntaremos o que isto de fato significa. E a menos que aprendemos a fazer essa indagação, nunca a responderemos. Tal questionamento almeja discernir o significado daquilo que o autor disse. Na próxima sessão, falaremos de técnicas e perguntas e resposta. Trataremos mais diretamente sobre fazer perguntas interpretativas. Quais? O que isto significa? Era a base para todas as indagações. A ideia aqui é estreitamente ligada à definição. Direi apenas que se deve fazer todo o esforço para compreender o significado comum das palavras na Bíblia. Se o leitor tiver um dicionário, ele pode ser útil. Não só um dicionário da língua, mas um dicionário bíblico. Ao encontrar palavras que desconhece, deve esforçar para descobrir o seu significado. Resumir significa sumarizar ou sumariar. O estudo da Bíblia consiste em apresentar os pontos principais e os detalhes acompanhantes, encaminhando-se brevemente para a conclusão. O valor do sumário está no fato que ele foca nos princípios primordiais da verdade apresentada em qualquer passagem das Escrituras. No sumário ou no resumo, vemos todo o conjunto de forma condensada. Ele é o passo final no processo da interpretação. Há várias formas de se apresentar o resumo. Às vezes, gráficos ou diagramas são utilizados, uma vez que as descobertas da observação foram registradas, elas podem ser organizadas de forma mais conveniente. O arranjo deve mostrar os principais pontos e detalhes. Avaliação. No sentido empregado aqui, não é dizer se gostamos ou não de algo. Ao avaliar, o leitor procura determinar o que está lendo. É um princípio eterno? É um costume
local, aplicado apenas àquela situação, ou no contexto daquele tempo bíblico. Ele diz a si mesmo: estou lendo algo que é um princípio eterno, universalmente aplicável a todo mundo. Ou isso é algo que diz respeito somente a essa instância em particular. Suponhamos que ao ler 1 Coríntios cheguemos à parte sobre a mulher e o seu cabelo. É errado a uma mulher cortar o cabelo em todo lugar, em todas as épocas? Ou trata-se de algo culturalmente condicionado a uma época? Isto é, na cultura das regiões bíblicas e nos tempos bíblicos da cidade de Coríntios. Isso era um costume que não se aplica universalmente? É esse tipo de conclusão que devemos considerar em nossa avaliação. Ou, noutra passagem, se chegarmos à conclusão de que a idolatria é uma coisa errada, sempre e em toda parte, temos aí algo universal e eterno. Essas conclusões são feitas com base naquilo que descobrimos em nossa observação, interpretação e sumarização. Se o leitor tiver outros recursos disponíveis, esse é o passo, onde ele poderá consultar outras fontes, como livros sobre costumes bíblicos, dicionários ou ainda comentários da Bíblia. Se não tiver acesso a tal material, não será capaz de tirar conclusões sobre assuntos marginais tão firmemente quanto faria se dispusesse de mais informações. Felizmente, somos capazes de fazer juízos básicos, que são os necessários, embasando-nos unicamente na Bíblia. Mesmo aquelas coisas referentes a uma situação local específica terão provavelmente um princípio eterno por trás. Por exemplo, se estudarmos 1 Coríntios 8, concluiremos que o comer ou não comer carne oferecida aos ídolos é uma questão de compreensão cultural e de consciência em dada situação e local. Não significa necessariamente que não possamos comer o que quisermos. Em 1 Coríntios 8, em particular, a atitude de Paulo para com os outros envolvia não comer a carne oferecida aos ídolos, embora ele tenha dito que não tinha importância nenhuma, porque o ídolo nada é. Nesta situação, o princípio eterno subjacente é consideração pelos outros, que não vou fazer para não escandalizar o meu irmão. E essa é a consideração. Em toda cultura, há situações que envolvem consideração pelos outros, situações onde fazer algo ou recusar a fazê-lo não é um princípio eterno, mas é uma questão de ofensa àquela cultura. Então, obedecendo ao princípio eterno de consideração pelos outros, o cristão modifica o seu próprio comportamento a fim de evitar ofender os seus irmãos na fé. Vamos à aplicação. Está intimamente relacionado à avaliação. Após descobrir um princípio eterno numa passagem das Escrituras, devemos considerar a sua relação conosco, fazendo-nos a seguinte pergunta: como aplicarei esse princípio à minha vida? Para responder essa pergunta, teremos de confiar em nosso melhor julgamento e na iluminação do Espírito Santo, que certamente nos guiará na busca pela vontade do Senhor. Correlação. Correlação é simplesmente indagar como isso se encaixa ao corpo total das Escrituras. Vimos na primeira lição que há uma harmonia básica em toda a Bíblia. Devemos considerar o sistema inteiro da verdade bíblica
para interpretar corretamente qualquer parte dele. A maravilhosa evidência da revelação é que os escritos de tantas pessoas tão amplamente separadas uma das outras no tempo e no espaço, acharam de acordo entre si. A correlação é o passo no estudo, onde esse fato básico deve ser usado. A fé diz que todas as coisas nas Escrituras se encaixam. Ora, se tudo mais nas Escrituras diz certa coisa, e uma ideia apresenta parecendo dizer algo mais, alguma coisa deve estar errada. Devemos repensar o assunto, reestudá-lo e pedir ao Senhor mais luz sobre ele. O passo, correlação, tenta encaixar todas as coisas em um quadro básico, completo, fazendo perguntas de que modo Gálatas e Romanos correlacionam-se? Ou como a carta aos Gálatas e Romanos relaciona-se com a carta de Tiago. Vamos aos exercícios. Conforme estudado, assinale 6 passos básicos utilizados durante o estudo do texto bíblico. Letra A, observar. Letra B, interpretar. Nós temos letra interpretar, não é? E depois temos letra E, aplicar, correlacionar. Tem aqui outras ressenhar, excluir. Temos o resumir, também a letra C, devemos resumir e avaliar, aplicar e correlacionar. Então, A, B, C, D, E, F. As outras, opinar, selecionar, ressenhar, essas aí não aplicam. Vamos a complete as sentenças e os termos transcritos. Significa perguntar a si mesmo o que diz a Escritura. Observação. Significa perguntar a si mesmo o que diz a Escritura. A que, onde, quando, como, porquê e quem são perguntas que ajudarão o estudante a reunir fatos em torno do estudo. A interpretação do texto só deve ser feita após concluído o cansativo trabalho de observação dele. Então, 2.6, observação, 2.7, fatos, 2.8, interpretação. Vamos a 2.9, a interpretação ocupa principalmente, aqui da descoberta do significado daquilo que o autor disse, letra B. Na avaliação de situações ocorridas nos tempos bíblicos, os costumes locais se aplicam aqui podemos pôr a B, tão diretamente a nossa própria vida quanto os princípios eternos do texto em estudo. Assinale as alternativas corretas. Resumir trata-se de apresentar os pontos principais de um texto com os detalhes secundários, encaminhando rapidamente para a conclusão. Certo? 2.12. Ao aplicar os passos básicos do estudo, primeiro resumimos o texto em questão para posteriormente interpretá-lo. Errado. O resumo consiste apenas no registro escrito das informações localizadas no texto, gráficos, tabelas e diagramas. Não deve ser utilizado. Errado. Deve ser utilizado, nos ajuda. 2.14. Durante o estudo bíblico, avaliar significa procurar determinar se o texto em questão apresenta um princípio eterno ou um costume local. Certo. Enumere as afirmações utilizando 1 para correlação, 2 para aplicação. Esse passo está intimamente relacionado com a avaliação do texto. Aqui é correlação 1. 2.16. Na interpretação textual, esse passo procura ajustar tudo no plano geral das escrituras. 2. Aqui é correlação 1 também. Quando uma ideia parece contrária ao contexto da escritura, esse passo trata do seu reexame. 2 aqui seria para aplicação. Vamos ao texto 4,
que é o último texto dessa lição, técnicas de perguntas e resposta. Jesus usou as perguntas com maestria. Também vemos Paulo fazendo pergunta em suas cartas. E nós vamos, falando de Jesus, encontrar um exemplo em Marcos 3. Antes de curar um homem com a mão mirrada, o Senhor falou às pessoas que estavam olhando. Ele sabia que havia ali gente esperando por uma chance para acusá-lo de quebrar o sábado. E Jesus pergunta: é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Suas perguntas fizeram duas coisas. Mostraram o quão corrupto tornara-se a lei ao proibir que se ajudasse alguém no sábado. Destacaram um princípio eterno. É sempre melhor ajudar do que prejudicar. É melhor salvar a vida de alguém do que destruí-la. As pessoas estavam bravas demais para responder a Jesus. Ele deu uma lição usando boas perguntas. Pedem respostas específicas. Uma indagação que possa ser respondida com sim ou não é pouco eficaz no aprendizado. Mas olha a pergunta: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Foi uma pergunta que trouxe à mente dos presentes as centenas de regras triviais que eles haviam criado ao longo dos anos. Aquelas leis haviam sido feitas a fim de parecerem leis de Deus, mas na realidade eram tradições de homens e nada tinham a ver com as leis divinas. Uma boa pergunta lançada pelo Senhor foi mais efetivo que um sermão inteiro. Apresentaremos a seguir 7 tipos de perguntas. 4 são factuais e 3 refletivas, que cobrem os passos básicos do estudo da Bíblia. Seus nomes podem parecer novos, mas você verá que são estreitamente relacionados aos princípios que já falamos. Vamos às perguntas factuais. Essas perguntas são identificadoras, de modo temporal e local. Elas indagam quem? Quem escreveu? O que escreveu? Como escreveu? Quando escreveu e onde escreveu? Perguntas identificadoras indagam quem e o que. Essas são perguntas de observação, conforme já vimos. Perguntas que se atêm aos fatos. Existem variações em cada uma dessas perguntas de acordo com a passagem estudada. Por exemplo, quem pode ser? Quem está falando? Quem está ouvindo? De quem está falando? Quem será afetado? O que está sendo dito? O mesmo pode-se dizer da pergunta o que. Ela pode ser o que está sendo dito, o que está sendo realizado, o que temos e que está sendo usado. Nas escrituras, as perguntas quem nem sempre são idênticas. O mesmo pode-se dizer das perguntas o que. Perguntas são ferramentas para se chegar aos fatos. Quando trabalhamos com ferramenta, usamos aquelas apropriadas para a tarefa. Se temos de fatiar uma fruta, usamos uma pequena faca. Se queremos cortar os galhos de uma árvore, utilizamos outra ferramenta de cortar. As perguntas factuais são ferramentas disponíveis, mas não vamos necessariamente usar todas elas em cada instância. Por exemplo, se nenhum lugar é mencionado, podemos não usar a pergunta de local. Usaremos as que forem apropriadas, como perguntas de modo, que indicam como se faz isso, que modo que foi empregado isso, e etc. Vamos agora às perguntas temporais. Essas perguntas indagam quando isso foi feito, quando se deu isso, quando nem sempre precisa ser respondido com uma data específica.
Às vezes já será útil saber se é pretérito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, ou se o evento é anterior ou posterior a outro acontecimento. Temos também as perguntas locais, onde indagam onde. É a pergunta sobre o local, onde os fatos ocorrem, e pode se referir ao país, à comunidade, à casa de alguém, a uma localização geográfica, como montanhas, desertos, entre outros. Vamos às perguntas reflexivas. Tem a ver com a interpretação dos fatos. Depois de levarmos ao nível da consciência, há 3 tipos básicos de perguntas reflexivas, que são definitiva. Tem a ver com a definição racional, que indaga a razão pela qual, e implicativa, que trata a aplicação à vida cotidiana, cujo propósito é descobrir o que se acha sugerido do que está declarado e correlacioná-lo com a Bíblia como um todo. Como se pode ver, essas perguntas são realmente parte dos passos básicos do estudo da Bíblia, anteriormente comentado. Vamos às perguntas definitivas, que indagam o que isto significa. Observamos algo que foi dito, e a pergunta seguinte, a observação é: agora eu vejo o que foi dito, mas o que isso significa? Uma pergunta definitiva exige uma resposta explicativa. Ela pode ser aplicada a palavras ou a termos, ou a declarações, a gramática e formas literárias, ao tom ou à atmosfera geral do texto. Perguntas racionais, elas indagam o porquê. Por que isso foi dito? E mais, por que isso foi dito aqui? Definimos o termo e encontramos o seu significado, mas por que ele é utilizado nessa passagem? Que posição ele ocupa na narrativa? Para respondermos apropriadamente, geralmente teremos de ler porções mais longas, às vezes como capítulo ou até todo o livro, a fim de obtermos uma perspectiva melhor. E por último, perguntas implicativas. Indagam o que isso implica. Existe aqui um princípio a ser descoberto? Alguma aplicação a ser feita? Note mais uma vez que essas indagações estão definitivamente relacionadas aos passos básicos do estudo bíblico: avaliação, aplicação, correlação. Implicações são coisas não declaradas diretamente ao texto, mas que podem ser vistas além do que se acha declarado. Vamos aos exercícios. Assinale as alternativas corretas. Jesus utilizou perguntas como um valioso recurso para o ensino. Certo. Boas perguntas por respostas específicas que vão além de um simples sim ou não. Certo. Em Marcos 3, vemos Jesus confrontando tradições humanas que nada tinham a ver com as leis divinas. Certo. Vamos agora à revisão dessa lição. Relacione os tipos de perguntas factuais e reflexivas listados na primeira coluna, as questões indicadas na segunda coluna. Vamos lá. Como foi feito? Essa pergunta, como foi feito, ela é uma pergunta de modo, letra B. Por que foi dito? Essa pergunta, o porquê, ela é racional, não é? Letra F. Há um princípio? Essa pergunta é uma pergunta de definição. Quem está envolvido? Essa pergunta é uma pergunta implicativa. Qual é o significado? É uma pergunta
é aqui racional, letra F. Quando isso aconteceu, isso é temporal, letra C. E o onde aconteceu tem a ver com local, letra D, na 225. Qual desses itens não expressa uma qualificação espiritual necessária ao estudo bíblico eficaz? Letra C, confissão imediata do pecado, não tem nada a ver. 2,27. Qual a primeira qualificação para o estudo eficaz? Letra B, compreensão espiritual. 2,28. Quais os dois tipos de preparação pessoal necessários para o estudo eficaz? Letra A, espiritual e mental. 2,29. O estudo bíblico metódico consiste em um procedimento organizado que leva à compreensão das Escrituras. Letra B. E relacione as abaixo sendo do tipo 1, espiritual, 2, racional. Mansidão, 1. Vigilância, 1. Fé, 1. Concentração, 2. Reverência, 2. Muito bem, com isso concluímos mais essa lição. Agora vamos à revisão do nosso teste de hermenêutica bíblica. O aluno vai achar um link aí no seu WhatsApp. Nós vamos colocar o link da prova e você, ao clicar no link, vai pedir que você confirme qual é o seu número, né? Seu número aí. E você vai precisar confirmar o número e o núcleo. O núcleo é 5144. Então, vamos ao teste 1. Né? Você vai clicar nesse link aí que está no seu WhatsApp do aluno. O teste 1. Ao clicar no link, você vai colocar o núcleo, 5144, o seu número de matrícula, e aí você vai acessar a sua prova digital. Deve aparecer o seu nome. E aí, quando você clicar, vamos lá a começar as questões, não é? Vamos então analisar essas questões aqui do teste nosso aqui que nós vamos fazer, né? Só um minuto. Clicar aqui. As questões de hermenêutica bíblica. A primeira pergunta diz: quais os dois tipos de preparação pessoais necessária para o estudo eficaz da Bíblia? E os dois tipos aqui é espiritual e mental. Espiritual e mental. Vamos para a próxima questão. O estudo bíblico metódico consiste em um procedimento organizado que a resposta é que leva à compreensão das Escrituras, O homem que não tem o Espírito Santo não é capaz de compreender as coisas divinas, porque aqui ele não possui desejo, o valor das coisas de Deus só pode ser julgado por quem é espiritual. Isso. Podemos pôr as alternativas B e C estão corretas. Na terceira. Vamos à quarta. O homem que não possui o Espírito Santo, as coisas de Deus parecem loucura. Loucura. Quinta. A Bíblia foi escrita com palavras comuns, mas com significado espiritual. Palavras comuns e com significado espiritual. Qual o termo utilizado para descrever a linguagem de seu uso comum normal? Esse é literal. O termo é literal, na 6. Sétima, as palavras de Jesus, quando ele mencionou rios e água viva, fluição do seu interior, foram utilizadas no sentido figurado. Figurado é a resposta sétima.
Assinale as afirmativas corretas. O homem pode entender tudo que existe a respeito de Deus? Não. A mente humana tem capacidade limitada, portanto, não pode compreender tudo a respeito de Deus. A percepção divina é limitada, assim como a humana, não. Aqui a mente humana tem capacidade limitada, portanto, não pode compreender tudo a respeito de Deus. 9. Há um sistema único de verdade apresentado. Tá. O tema da redenção da humanidade só é encontrado no novo? Não. Jesus ensinou que o antigo continha verdades acerca de si, verdade. As escrituras jamais se contradizem. Muito bem, aqui é para marcar incorreta. A incorreta é o tema da redenção só é encontrado no Novo Testamento. Está incorreta. Vamos a 10. Qual é a primeira qualificação para o estudo bíblico eficaz? Aqui é compreensão espiritual. A interpretação ocupa-se principalmente da descoberta do significado que o autor disse. Da descoberta do significado que o autor disse. Na avaliação de situações ocorridas nos tempos bíblicos, costumes locais se aplicam, menos diretamente à nossa própria vida do que a princípios eternos, exposto no texto em estudo. Aqui é menos diretamente à nossa própria vida do que os princípios eternos nos textos em estudo. É a primeira. 13. Estudar e ler a Bíblia são a mesma coisa, errado. Estudo bíblico 14. O estudo bíblico exige mais esforço e aplicação do que a mera leitura, pois o significado que a pessoa se empenhará, examinar os fatos, certo? Na 14, certo. Na 13, errado. 15. Devemos estudar a Bíblia para descobrir a vontade de Deus para a nossa vida, fé e serviço, certo? E 16. Resumir trata-se de apresentar os pontos principais de um texto, bem como os detalhes secundários que se caminham rapidamente para a conclusão, certo? E aí você vai enviar o seu teste, ok? Muito bem, você deve tirar 10, se não tirou 10, deve estar perto disso, amém? Muito bem. Então, tivemos aí o teste. Na primeira, deixa eu corrigir. Na primeira, todas as alternativas estão corretas. Tá bem? Deus te abençoe, Cristo Jesus. Se você não é aluno, mas esteve assistindo a aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue. As aulas estão abertas, grátis aí para você. Se você deseja se tornar aluno, entre em contato, faremos a tua matrícula. Daremos acesso a esse material para você e, além disso, você vai ter também o acesso ao WhatsApp do aluno para fazer a prova. Nós não podemos te dar um certificado só por assistir a aula, você tem que fazer o teste, obter a sua avaliação para nós podermos lhe emitir o seu certificado. Contudo, se o seu objetivo é apenas aprender, continue assistindo as aulas e acione o nosso canal no YouTube para mais aulas da ITAD, aulas da Escola Dominical, comentário de toda a Bíblia. Ao entrar no nosso canal, você tem que clicar no playlist. Ali você vai encontrar um total de 265 pastas com mais de 8.050 vídeos para você. Se descer todas as pastas, chegar na primeira lá embaixo, você encontra um comentário em Mateus, capítulo por capítulo, verso por verso. Depois, a próxima pasta, a segunda pasta é Marcos, Lucas, João. Então, as primeiras 27 pastas, todo o Novo Testamento comentado capítulo por capítulo, verso por verso. E também temos todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Temos também a Bíblia lida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As pastas, a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo, nessas nós lemos a Bíblia para você. Temos também uma visão geral da Bíblia, uma visão panorâmica, orações do Apocalipse,
de Gênesis ao Apocalipse, 100 orações feitas na Bíblia. Temos personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo, é bastante material. PR Eugênio Piacentini, canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.